pessoal, eu quero conversar um pouco com vocês sobre intercorrências. Como eu já disse na aula anterior, os fios de PDO, eles são muito difíceis de causar algum tipo de intercorrência. Porém, nós não podemos esquecer que nós estamos lidando com organismos, estamos lidando com pessoas e é muito particular de cada um a sensibilidade, o tipo de reação que vai ter, o tipo de resultado que vai ter. Então a gente não pode generalizar, não posso dizer assim, nenhum tipo de fio de PDO vai dar intercorrência em nenhum tipo de paciente. Eu particularmente trato cada paciente como único e tenho certeza que vocês também, porque cada ser humano é único e cada organismo é único. Então, às vezes, nós estamos lidando com um paciente que é saudável, que não tem nenhum tipo de problema de saúde, mas de repente é uma pessoa que não prestou atenção ali nos cuidados pós que você passou e até pelo próprio excesso de cuidado, às vezes, com o corpo, acaba trazendo aí algum tipo de problema pós, tá? Então, o que é denominado intercorrência nos fios de PDO? Dentro da apostila, ressalvo, tem também uma parte bem específica ali que eu deixei assim, bem detalhada para vocês sobre intercorrências, tá? O que é uma intercorrência? O que pode ser tratado como intercorrência? O que é comum acontecer nos fios de PDO e o que vocês devem prestar atenção, o que pode nos preocupar, né, quando a gente estiver trabalhando ali, atendendo um paciente e depois ele te relatar. A primeira coisa que eu sempre falo é, a biossegurança, ela é primordial. Os cuidados que vocês terão para fazer uma aplicação de fios de PDO tem que ser assim de máximo extremo cuidado. Por quê? Porque esses fios eles vão permanecer, eles vão ficar dentro do nosso paciente. Então ele é quase que uma cirurgia, né? Vamos dizer assim, uma microcirurgia. Por quê? Porque você vai fazer esse pertuito, você vai colocar a cânula ali e o fio vai ficar lá dentro. Esse fio, ele é um fio estéreo, lógico, ele já vem, né, de fábrica estéreo, então ele vem dentro dessa cânula bem protegido, bem guardado. Depois também na prática eu vou dar algumas orientações para vocês sobre o armazenamento desses fios, como é que vocês cuidam. Então esse fio ele é de extremo cuidado, vocês só vão retirar a tampa da cânula ou a tampa da agulha no momento de fazer a inserção, tá? Então muito cuidado com a biossegurança. O campo que vocês vão trabalhar tem que ser um local muito limpo, tem que ser uma bancada muito limpa, onde você só toque no que você realmente precisa tocar. Vocês nunca vão tocar na ponta da cânula, nunca vão tocar no fio, exceto. Estou trabalhando com luvas estéreis, que é um assunto também que eu abordo bastante, que é a questão das luvas estéreis. Eu preciso trabalhar com luvas estéreis para fazer a inserção do fio? Não necessariamente a luva estéreo para fazer a inserção do fio. Porém, se eu for fazer a inserção do fio e for recolocar essa ponta para dentro, que depois eu vou mostrar para vocês também na prática, antes se usava apenas dar nó em fio de PDO, ou então não dar nó, apenas fazer a inserção dele ali e cortar a ponta. Agora a gente utiliza fazer essa inserção e quando fica um pedaço de fio para fora, com espículas que a gente quer aproveitar essa espícula, a gente faz a recolocação desse fio dentro da cânula e insere novamente para que ele aproveite um pouco mais dessas espículas ali dentro, cortando apenas a ponta lisa que vai ficar para fora. Pode estar parecendo confuso para vocês agora, porque vocês não estão vendo, mas na hora da inserção eu vou estar explicando tudo isso aqui para vocês de novo, tá? É que faz parte da grade, eu preciso passar para vocês essa parte teórica falada, explicada. Para esse caso, quando você vai fazer a recolocação desse fio, é primordial, é de suma importância que você esteja utilizando luvas estéreis, claro. Tudo tem que ser esterilizado. Você tem que ter o maior cuidado possível. Por quê? Porque a entrada de fio de PDO é um túnel para a bactéria. Então, ali é uma passagem livre, elas amam entrar por ali. Então, mas a gente não vai precisar de um processo inflamatório para regeneração desse tecido com esse fio? Sim, mas nós precisamos disso de forma natural e nunca de forma bacteriana, né? Que entre uma bactéria ali e faça um estrago. Vocês precisam tomar muito cuidado. Quando eu for fazer, eu vou explicar para vocês todo o passo a passo, como é que vocês fazem, para que vocês só toquem no que for necessário e no mínimo possível, enquanto vocês estiverem fazendo a inserção desses fios, tá bom? Então, assim, quando a gente fala de intercorrência com fio de PDO, envolve 95% dos casos negligência, falta de cuidado ou algum tipo de acidente acontecido ali no momento da inserção, tá? Que é um tipo de contaminação. Ou então,
O paciente, como eu falei agora há pouco, tem alguns pacientes que eles se cuidam muito, fazem academia, fazem exercícios físicos, né? E às vezes, assim, não ficam sem a sua academia. Então, os fios de PDO, eles precisam sim de um cuidado pós. E tem que ser um cuidado muito rigoroso. Porque assim, como é muito tranquilo, como é muito sossegado, o paciente às vezes esquece o que você falou. Ah, não, tá bem tranquilo, nem tá doendo, tá bem sossegado, eu não preciso cuidar. Vocês precisam reforçar, tá bom? Dentro da apostila de vocês, tem um lembrete ali, bem importante, que é o lembrete, exatamente o lembrete que eu envio para o meu paciente, para ele tomar aqueles cuidados, tá? Então, assim, por exemplo, vai fazer fios lisos, tá? É muito tranquilo fazer fio liso. O paciente não vai sentir nada depois, nada. A não ser que você pegue ali um vasinho ou outro, que é coisa que pode acontecer, tá? Às vezes você pegar um vasinho e ele ficar roxinho ali, ele vai ter aquele roxinho. Mas fio liso não dói, fio liso não incomoda, não acontece nada. Então, o que pode acontecer? Às vezes o paciente fica ali botando a mão, esticando para ver se já dá para ver alguma diferença. Mão em cima de ferimento, tá aberto, por mais que tenha sido só uma agulhadinha, tá aberto, é entrada para bactéria. Então, se sempre tem que orientar o paciente de vocês para não ficar mexendo, para não ficar pondo a mão, não ficar esticando a pele na frente do espelho para ver se consegue ver alguma coisa. Tá? Trabalhou com fio espiculado, fio com garra, precisa ficar com o curativo, no mínimo 3 dias, pelo menos 3 dias, fechadinho. Não quiser remover o curativo que você faz ali no consultório, vai para casa, pode tomar teu banho, seca com o secador frio. Se molhou e quiser trocar, troca, não deixa sem, não fica colocando a mão, não fica passando pomada, não precisa, tá bom? É somente o curativo, deixa fechadinho, precisa ficar fechado para evitar entrada de bactéria, tá? Atendimento em consultório. Fio de cabelo. O fio de cabelo, ele é um grande vilão na inserção de fios de PDO. Então, assim, às vezes a pessoa se preocupa com luva estéreo, se preocupa com campo estéreo, com tudo estéreo, com o mundo estéreo e esquece o fio de cabelo. Os nossos cabelos, eles são carregados de bactérias, eles têm muita bactéria. Então, precisa, assim, colocou a touca, coloca uma faixa, eu coloco touca, coloco faixa e ainda coloco a fita em volta para segurar essa faixa e evitar que qualquer tipo de fiozinho de cabelo saia para fora. Porque é uma coisa que pode acontecer. O nosso cabelo, ele é extremamente contaminante, então ele tem muita bactéria, entrou ali, vai dar ruim, tá? Inflamou o fio, tenho que fazer remoção. É realmente um saco. Porque você tem que pescar esse fio, puxar esse fio para fora, vai estar dolorido, seu paciente vai reclamar. E assim, casos mais extremos de inflamação, de infecção de fio, pode causar febre, o paciente tem que tomar até antibiótico. Então assim, eu não tô aqui para assustar vocês, eu preciso alertar vocês com relação às intercorrências. Mas é incrível, gente, quando você cuida com a parte de biossegurança, com a parte de esterilização, com cuidado, com a limpeza, com tudo isso, não acontece, tá? 95% dos casos de fios de PDO que dão ruim negligência ou descuido ou até mesmo um acidente acidentalmente que o profissional acaba encostando em alguma parte que não deve e entrou bactéria, tá? E os outros 5%, um organismo muito defasado, coisa que vocês vão pesquisar, vocês vão entrevistar, vocês vão perguntar tudo que tiver de ser perguntado para o paciente de vocês antes de fazer. Ficha de anamnese detalhada, por isso que eu faço questão que vocês tenham essa ficha de anamnese que eu estou mandando para vocês. Vou colocar logo abaixo aqui a ficha de anamnese para vocês, para que vocês façam a ficha de anamnese detalhadamente do paciente de vocês, para que vocês perguntem nos próximos 3 dias após a inserção do fio, como é que ele tá, se tá tudo bem, se não tá incomodando. Por quê? O paciente sai dali, vai fazer um lanche, por exemplo, colocou fios espiculados, né, fios de tração, fios com espículas, sai dali e vai fazer um lanche. Analise comigo, se você fez a inserção desses fios nessa região, por exemplo, que é a região próxima da boca, colocou fios aqui, né? E daí o paciente sai dali e vai fazer um lanche. Se ele vai comer um sanduíche, por exemplo, abre a boca demais, o que ele pode fazer? Ele pode fazer a migração, ele vai mexer esse fio, ele pode romper esse fio. Um monte de coisa pode acontecer, mas veja bem que não foi o fio, não foi a inserção do fio, foi o pós. Precisa cuidar, não abrir a boca demais, não ficar mexendo. Cuidar com o pertuito onde vocês fizeram ali. Tem que cicatrizar bem, fechadinho, tá bom? O que é normal, o que é considerado normal? Também vai ter lá na apostila de vocês, eu tenho lá uma tabelinha do que é normal, do que não é normal, do que pode acontecer, do que vocês devem se preocupar. Normal, fica vermelho, inchado, fica dolorido, tá?
Lembre-se que vocês passaram a cânula dentro dessa pele, colocaram um fio com tração e puxaram. Então, claro, essa pele vai estar magoada. Fizeram, ali tem a massagenzinha que eu explico na hora ali que vocês fazem para vocês vestirem, né, o fio com a pele. Então, tudo isso vai sim causar, às vezes até um hematoma nessa pele, deixar essa pele mais arroxeadinha, mais machucadinha. Rompimento de vasos. Pode acontecer, nós estamos trabalhando com fio às cegas, nós não estamos vendo, nós estamos passando. Por mais que você sinta que você está no plano correto, essa cânula ela vai encontrar no meio do caminho vaso, vai encontrar ramificações, vai encontrar ali, a gente vai cuidar, claro, mas vai encontrar, pode encontrar artérias. Então, isso é considerado normal. Um vermelhidão, um inchaço, ficar dolorido, tudo isso é normal, tá? O que não é normal? O paciente está reclamando que está doendo muito, está doendo para falar, está doendo para mexer o rosto, está muito inchado, está muito vermelho, está fazendo pontinho de pus na saída do fio, o fio está apontando para fora. Essas coisas não são normais. Precisa chamar no consultório de volta, precisa ver o que está acontecendo, se for o caso, fazer até mesmo a remoção do fio, tá? Outra coisa, o paciente vai para casa, não está sentindo dor, não está incomodando nem nada. Ah, eu tenho academia hoje, vou fazer. Veja bem, o paciente vai fazer academia, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo dele, ele vai transpirar muito, ele vai passar a mão no rosto, vai passar, por mais que esteja com curativo, vai passar. Vai fazer careta, principalmente se estiver fazendo aí uma musculação, um exercício que exige aí mais força. Então, esse tipo de exercício precisa ser proibido por pelo menos uma semana. Não pode fazer nada? Pode estar fazendo uma esteira, pode estar fazendo uma caminhada leve, mas evite fazer exercícios de impacto. Corrida de impacto, musculação forte, essas coisas assim, por pelo menos uma semana. O paciente reclama um pouco, mas eu não fico sem. Tem que entender que é um processo, tá? E durante esse processo precisa desses cuidados. Então, essas orientações vocês precisam passar para o paciente de vocês. Ali nessa tabelinha, nesse lembrete que eu passo para o paciente, está escrito tudo isso, tá? Mas vocês têm que reforçar, tá bom? Pode estar fazendo gelo, caso esteja inchado, caso esteja dolorido. Pode estar tomando aí um analgésico. Pedir para evitar tomar anti-inflamatório, né? Porque a gente precisa ali de uma inflamação benigna, precisa que essa inflamação aconteça para que aqueles agentes que eu falei para vocês vão ali para a região e façam realmente o trabalho, a não ser que o paciente esteja em tratamento, né? Uma dica bem legal, eu gosto de dar um comprimidinho de prednisona antes, né, que é um corticoide, antes de fazer, para evitar o inchaço excessivo, né, aquele inchaço demasiado. Eu gosto de administrar uma dose desse corticoide antes de fazer, né. Claro que eu sempre pergunto, né, se não é alérgico, se não tem alergia a nenhum corticoide. Então, eu gosto de fazer, é uma dica minha, eu gosto de estar fazendo, não preciso prescrever para ele tomar depois, não há necessidade. Eu gosto de fazer em consultório, faço essa dose antes de começar a inserção dos fios, eu gosto de fazer. Muito importante, vocês precisam bater nessa tecla, tá? Não pode dormir de lado, não pode. Por quantos dias? Pelo menos uma semana. Ah, o paciente não está sentindo nada, não imagina, não está doendo, não está sentindo nada. Dorme de lado, tá? O que pode acontecer? Pode romper esse fio, pode inchar demais. O paciente dorme de lado, coloca a mão, aperta em cima. Então, vamos lá. O paciente, por exemplo, colocou fios na região da bochecha, né? Colocou fios nessa região aqui e vai fazer a tração, né? Para fazer tração. Dorme de lado, no dia seguinte amanhece com o olho roxo. Ah, peraí, coloquei fio aqui na bochecha, na região da mandíbula e tô com o olho inchado. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando você amassa uma região, aperta uma região que está machucada, se não faz o inchaço naquela região, ela precisa migrar para algum ponto onde tenha mais espaço para fazer esse inchaço. Aonde vai fazer? A área dos olhos. A área dos olhos, ela é terrível para fazer inchaço, tá? Lembrando que o inchaço faz parte do quadro normal, tá? Vai inchar, vai ficar dolorido, isso é muito particular de uma pessoa para outra. Tem gente que super incha, tem gente que não incha nada, mas está tudo dentro da normalidade. Inchar faz parte, tá? No dia seguinte um pouco menos, no outro um pouco menos. Se tiver muito inchado, vocês podem estar fazendo tape para ajudar na drenagem, né? Não é aconselhável que fique massageando fio, você não precisa ficar mexendo, tá? A não ser que tenha ali uma bolinha, às vezes faz, lá na apostila de vocês tem lá, quando aparece ali aquela pontinha que ficou às vezes faz tipo como se fosse uma espinhazinha na região, então às vezes pode ser o fio que está emboladinho ali. Então em alguns casos eu falo para o paciente, às vezes a fibra está um pouquinho embolada, eu falo para o paciente fazer uma massagem leve durante uma semana, mais ou menos, até sumir. Se não sumir, peço para voltar em consultório, que às vezes até a pontinha do fio que está ali e precisa cortar, tá bom?
E às vezes, se alguma pontinha do fio ficar para fora, eu vou mostrar para vocês depois o corte, como é que vocês fazem esse corte de maneira correta, para que vocês não deixem pontinha para fora. Pontinha para fora, ninho de bactéria, tá? Então não pode ficar fio para fora da pele. O fio tem que ficar bem dentro da pele mesmo, porque ele precisa fechar esse pertuite. Pertuite precisa fechar com esse fio ali dentro. Ficou pra fora, ele pode, às vezes, ele faz uma espécie de uma espinhazinha, principalmente essa região da fronte aqui, é danadinha pra acontecer isso, tá? Precisa cortar e, em alguns casos, até pinçar esse fiozinho, puxar ele pra fora de volta. Vai fazer fio na região da fronte, é muito importante que esse paciente esteja com a testinha paralisada ali, que tenha, né, feito toxina botulínica há pouco tempo. Por quê? Colocou fio, analise comigo, coloca fio ali, e esse paciente fica movimentando essa testa, movimentando. O que pode acontecer? Esse fiozinho começa a subir, essa pontinha vai sair para fora, além de incomodar, é uma entrada incrível de maravilhosa para bactérias, as bactérias vão amar entrar por ali e vai dar ruim, tá bom? Então, a dica da toxina, né, é até importante vocês anotem isso. Vai fazer testa, que o paciente tem que estar ou com a toxina em dia, né, ali pelo menos dentro ali dos seus 4 meses, que tá paralisadinho, tá legal, ou fazer a toxina e antes de fazer o fio, tá bom? Para que não fique movimentando essas áreas ali, é bem importante. Essa região aqui também, que quando você vai tratar linhas finas, né, que você quer estimular colágeno, é bem importante, que tem pessoas que conversam, fazendo muito movimento com a face, e isso realmente não é legal, tá bom? Então, assim, bastante cuidado no pós, bastante cuidado, bastante orientação do seu paciente. Lembrar o paciente que ele precisa cuidar, ele não pode ficar tomando sol, ele não pode ficar esfregando, mexendo em cima, colocando a mão, evitar os exercícios nos primeiros dias. Tratamento odontológico, nem pensar, né, gente? Pensa bem, colocou fios nessa região, vai fazer tratamento odontológico, abre a boca, claro que vai romper, vai machucar, vai doer, vai perder a tração desse fio, porque o fio está tracionado. Tem que ficar quieto para o fio ficar tracionado. Pelo menos até que a pele consiga aderir isso dali. Ah, o paciente não vai poder falar por esse tempo? Não, mas ele tem que falar pequenininho, ele tem que cuidar até na hora de bocejar, ele tem que cuidar. Não pode fazer tratamento odontológico por pelo menos 30 dias. Por quê? Porque o fio está num processo de tração, ele ainda está agarrando essa fibra, tá? Então, os primeiros 30 dias precisa ter cuidado, esses cuidados maiores, aí, mais excessivos. E daí, claro, os exercícios ali, aquele paciente que você não consegue segurar o tchan de jeito nenhum, pelo menos 5 dias, pelo menos isso, tá? Curativo, pelo menos 3 dias. Então, passem essas orientações para o paciente de vocês, porque com certeza isso faz toda a diferença no cuidado, no resultado desses fios, tá bom? Então, agora a gente vai para a nossa próxima aula, onde eu vou falar para vocês sobre indicações e contraindicações dos fios de PDO. Vamos lá?